e muitos estão morrendo de sede. Muitas pessoas estão buscando em fontes turvas saciar a sede da sua alma, pois ainda não é tarde demais para ouvir esse chamado divino. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Chegou o momento em que estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Somos gratos a Deus por este momento tão maravilhoso, essa festividade com o propósito de glorificar ao Senhor. Gratos pela vida do nosso pastor presidente, que está aqui nos honrando com a sua presença. Também o pastor vice-presidente, que recebeu o convite para estar ministrando a palavra de Deus, e com alegria, ele está aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero retornar à direção do pastor Haroldo. Glória a Deus, meus amados irmãos. Amém. Lá na igreja sede, Aleluia, Jesus. é o culto das irmãs do ciclo de oração. Lá na igreja sede. Eu falei, aqui não vou ficar não. Vou lá com os jovens, glória a Deus. Glória a Jesus. Para que passar de 60 volta a ser jovem, não passou de volta. Só tem alguns meses de vida, glória a Jesus. Mas, meus amados irmãos, Deus continuará falando conosco. Aleluia, Amém? Jesus. Então, vamos estar de pé. Bendito é o Vamos teu orar nome, ao Jesus. Senhor nosso Deus, na plena certeza que Deus vai falar conosco através do pastor Evaldo Militão, servo de Deus. E é sempre um prazer poder ouvir a ministração do Senhor pastor Evaldo. Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Feche teus olhos e abre o teu coração. Pai bondoso, muito obrigado por tudo que já aconteceu, por tudo que nós já ouvimos e vimos nesta noite, Senhor. E nós continuaremos te adorar ao ouvir a tua mensagem, a tua santa palavra, Senhor. Tudo que aconteceu até então foi a preparação do nosso coração para agora ouvirmos a tua santa e bendita palavra, que cairá como uma semente, Senhor, em nosso coração, meu Pai. Deus, e que ela possa frutificar para a glória do teu santo nome. Usa o teu servo da forma que tu tens sempre usado, com graça e com sabedoria. Assim nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. De pé, vamos receber o pastor Evaldo. Meus irmãos, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento, por favor? Glória a Deus. Eu já quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo é o de número 17. Enquanto você encontra este texto, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta tarde. Também ao pastor Haroldo, nosso pastor presidente, obrigado, pastor Haroldo, Deus abençoe por nos permitir fazer uso dessa tribuna, em nome de Jesus. Pastor Sérgio Luiz da Cunha, pastor da congregação do Teu Racho, do setor 1, missionária Liliane, o Reiman, o Joshua, a Bruninha, Daniel, na coordenação da mocidade. Esse trabalho lindo que está sendo realizado, Deus abençoe nossos jovens, todas as congregações que aqui se encontram presentes, que Deus abençoe toda a nossa juventude, em nome do Senhor Jesus. Você encontrou o texto? Amém. Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17. Assim está escrito no texto que foi escolhido para o congresso da nossa juventude. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
E quem quiser, receba de graça a água da vida. Neste versículo que fora escolhido, tanto o Espírito Santo quanto a igreja estendem um convite a todo mundo para vir a Jesus, para experimentar a alegria da salvação. Todo aquele que ouvir esta mensagem está convidado a vir a Cristo. Todo aquele que tiver sede está convidado a vir tomar de graça da água da vida. O mundo que nós vivemos é um mundo perverso e se encontra desesperadamente sedento da água da vida, da água viva. E muitos estão morrendo de sede. Muitas pessoas estão buscando em fontes turvas saciar a sede da sua alma. Mas podemos dizer nesta tarde que ainda não é o fim. Esse convite que está ecoando, ele nunca é tarde para ser ouvido e ser aceito. Mas haverá um dia em que será tarde demais. Conforme o livro de Apocalipse, ele claramente nos mostra. Hoje esse convite é feito em todos os lugares, a todos os homens, a todas as etnias. Mas haverá um tempo em que será tarde demais. Eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. E o versículo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. O versículo que nós fizemos a leitura neste exato momento, ele faz menção, no versículo de número 2, do dia do Senhor. Apocalipse 22:17 é um convite estendido a todas as pessoas em todos os tempos, inclusive nessa tarde, pois ainda não é tarde demais para ouvir esse chamado divino. Mas o texto que nós fizemos a leitura fala a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor significa um período de tempo durante o qual Deus irá lidar com as pessoas malignas de forma direta e dramaticamente, em um julgamento terrível que acontecerá. Hoje nós podemos ouvir pessoas blasfemando contra Deus. Pode ser alguém num tom raivoso, ou alguém que fale abertamente contra a sã doutrina da palavra de Deus, ou até mesmo ensine uma doutrina errada. E aparentemente dá-se a impressão que nada acontece, que Deus não está fazendo absolutamente nada. Todavia, no texto que nós fizemos a leitura, as Sagradas Escrituras, elas fazem menção do dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia que chegará. E é o dia que Deus punirá o pecado da humanidade. Ele lidará de forma dramática e direta, e em ira, ele julgará os pecados dos homens ímpios, que tendo a oportunidade de render a sua vida a Cristo, eles preferiram rejeitar a graça que lhes foi oferecida.
E no versículo de número 2 fala a respeito do dia do Senhor. E há alguns textos que descrevem como será esse dia. O livro de Isaías, capítulo 13, versículo 9 ao versículo 11, vai declarar como será esse dia. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em uma casa e sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 16. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Joel capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Obadias capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Cale-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou e santificou e sacrificou e santificou os seus convidados. Versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a vosso dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O dia do Senhor, no texto que nós fizemos a leitura, no versículo 2 e no versículo de número 3, diz que ele será comparado a um leão, a um ladrão da noite e a uma mulher que está em trabalho de parto. Igualmente no capítulo 5 e no versículo de número 9, diz que esse será um dia de ira, porque Deus não nos destinou para a ira, e o dia do Senhor é um dia de ira sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O dia do Senhor, queridos irmãos, jovens servos de Deus, ele é descrito com muita propriedade nas Escrituras Sagradas. E esse dia que ele chegará, esse dia ele vai vir, ele se estende desde o arrebatamento da igreja até o fim do milênio. Já foi dito nesta noite que nenhum de nós sabemos o dia e nem a hora em que Jesus Cristo ele voltará. O dia do Senhor será um tempo de ira e julgamento sobre os ímpios, e o mundo que ouviu a mensagem, que ouviu o convite da graça, sendo chamado, convidado a se arrepender dos seus pecados, mas rejeitou a Cristo, e então
Ah, queridos irmãos, será um tempo terrível reservado sobre a terra. O arrebatamento da igreja é o fim do dia da graça. Nós vivemos hoje nesse dia denominado teologicamente o dia da graça, onde o Espírito Santo está convidando todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as condições econômicas, para que se rendam ao Senhor Jesus. Esse é o dia da graça, mas haverá um dia, que esse dia ele terminará. O dia da graça, ele vai ter um fim. O arrebatamento da igreja é o fim do dia da graça, mas também ele dará início ao dia que marca o início do dia do Senhor. O único evento, ele vai dar simultaneamente sequência a outros eventos: o desaparecimento da igreja, mas o dia terrível do Senhor. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, os anjos do céu, nem mesmo o Filho sabe o dia e a hora. Por isso a palavra de Deus, ela nos orienta a estarmos preparados em todo o tempo, para que em momento algum nós venhamos ser pegos de surpresa. Aqui no versículo de número 3, do capítulo de número 5, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. No versículo de número 3, quando esse dia chegar, nós não sabemos o dia e a hora em que a trombeta irá soar. O texto ele é claro em dizer que esse dia ele vai vir. Quando esse dia chegar, o dia do Senhor, o dia terrível, um dia de trevas sobre a terra, nesse exato momento, o mundo estará desfrutando de uma paz temporária, que será forjada pela ascensão do anticristo. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 2. Ele desempenhará a sua carreira como um grande pacificador, mas no devido tempo, o texto está nos afirmando que a sua máscara, ela será retirada, e as suas ambições egoístas e cruéis, então ela será revelada. O dia do Senhor terá início em um tempo de aparente paz, e a seguir, sem nenhum aviso prévio, em um tempo de repentina destruição virá, como diz no versículo de número 3 do capítulo de número 5. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. E o final do versículo declara: de modo nenhum escaparão. Não há um ser humano que escapará desse dia, esse dia terrível que virá sobre a terra. Será o julgamento inescapável, irreversível de Deus sobre todos aqueles que estão nas trevas. Capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, que vai vir como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo ele está dizendo às igrejas.